Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue combinar, as cores do objeto recortado com o fundo com uma técnica nova, porque a gente já ensinou isso aqui no canal. Se você for buscar aí, você vai encontrar outros tutoriais que te mostram como você consegue, com um objeto recortado, inserir ele dentro de um outro cenário e ajustar a cor para que ele não fique fake, que você olhe, que nem essa foto a gente está vendo agora, tá super fake. Mas que a cor do objeto recortado ela se ajuste à cor do fundo. Tem diferentes formas de fazer isso no canal, a gente já mostrou algumas. Hoje eu quero te mostrar uma técnica simples que pode te ajudar a conseguir casar as duas cores, tá? Para ele não ficar fake. Então a gente tem aqui um objeto recortado, o recorte não está 100% do jeito que deveria estar, mas não importa, isso aqui é só para mostrar, na verdade, a questão da cor. Se você buscar no nosso canal, tem uma tonelada de tutoriais em relação à seleção, à cor, enfim. Nesse caso, seleção a gente não vai ver hoje, já está recortado aqui o objeto, e a gente vai colocar ele aqui nesse fundo, e a gente quer casar a cor dele. Então, primeiro passo, a gente pode vir aqui nas camadas de ajuste e colocar a opção preto e branco. Você fala, pô, Miró, mas para que isso serve? Quando você coloca uma camada preto e branco por cima das outras camadas que você está trabalhando, automaticamente você consegue ver a intensidade da luz. Então aqui claramente essa fotografia, se a gente for ver, se a gente aproximar, ela foi feita em estúdio. Isso aqui, ela não estava na praia, ela foi feita em estúdio. Ó, tá vendo? Tá maquiada, tem aqui o refletor, estourando mais um pouco aqui na bochecha dela. Enfim, dá para ver que foi feita em estúdio essa fotografia ali. Tá? Ela foi recortada e uma vez que você coloca essa camada de ajuste preto e branco por cima, você consegue ver que fica evidente essa diferença de iluminação, apesar de que nessa fotografia aqui não está tão gritante, está algo mais sutil, mas ainda assim dá para ver a diferença, o fundo aqui, o céu, se você for ver, já está mais o atardecer, ele não está com aquela luz tão forte, ela sim está com uma luz bem forte, porque foi feita no estúdio, e quando você coloca a camada preto e branco por cima, automaticamente você vê que você precisa arrumar isso daí. Então o que a gente vai fazer? Com a minha camada do meu objeto selecionado, eu vou vir aqui nas camadas de ajuste e eu vou trazer aqui o Levels, tá? Agora repare o seguinte, se eu movimentar o Levels aqui, automaticamente eu vou mudar toda a foto, tá? E não é isso que eu quero, então eu posso clicar ou nesse botão aqui, que ele vai aplicar o Click Masking, ou posso apertar o Alt, e entre essas duas camadas, eu clico e agora, se eu movimentar, repare que ele vai afetar só o meu objeto selecionado, tá? Dá para você fazer das duas formas. Então, com a minha camada de ajuste preto e branca por cima, eu posso diminuir aqui para ver, falar, acho que estava muita luz antes, posso tirar um pouco, tampouco eu vou tirar demais, assim, porque vai ficar muito fake, mas eu vou tirar só uma rebarba aqui das luzes, que tinha ficado muito forte, e a gente consegue já ver aqui, o antes e depois com esse ajuste, tá muito melhor, tá casando mais com a nossa imagem, tá? Então o preto e branco ele é mais que nada para te dar essa referência. A gente pode tirar e ver aqui, antes e depois. A cor ainda falta ajustar, mas pelo menos a intensidade da luz a gente já conseguiu arrumar um pouco. Você pode inclusive, sem o preto e branco agora aqui, fazer o ajuste mais apurado, deixar ele um pouco mais escuro inclusive, tá? Posso aqui mexer pelo tom do meio dele, deixar ele algo mais ou menos assim. Eu acho que já está bem melhor do que vinha antes. Se a gente for ver antes e depois, já está bem melhor. O que eu ainda faria aqui agora seria trabalhar de uma forma mais precisa com a questão da cor dele. Então, se a gente quer deixar esse objeto recortado casando mais com o fundo, você tem que olhar o fundo como um todo e entender melhor quais são as cores predominantes aqui. A gente tem uma cor roxa, uma cor mais azul, puxando para um tom mais azulado. E a nossa fotografia original, ela é bem amarelada, tá? A gente já resolveu a questão da iluminação aqui, talvez eu deixaria um pouquinho menos, para não ficar tão escuro, aqui uns 80% de opacidade, acho que vai ficar melhor. E a gente pode trabalhar agora com a questão da cor em si. Então eu volto aqui na camada de ajuste, vou adicionar uma camada de ajuste de curvas, e nessa camada aqui de curvas, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a cor azul. E aqui na cor azul eu posso aumentar ela ou diminuir ela. Novamente eu tenho o mesmo problema, ele está aplicando na minha camada, no meu cenário inteiro. Então eu vou colocar aqui ele, Clip Masking, ele vai copiar o de baixo, e agora, se eu fizer, ele vai aplicar só no meu objeto recortado, tá? Então nesse caso, eu quero ele mais para esse tom de azul. Então eu vou subir o azul aqui, vou subir o azul para deixar ele mais casando, tá? A gente até pode ver aqui o antes e depois, já fica bem melhor, tá muito mais casando com o fundo, Eu posso até, inclusive, nas sombras dele, deixar ele mais casando com o fundo.
Posso vir aqui no geral dele também, ó, e trabalhar, ó, porque uma vez que você adiciona luz, você também tem que, uma vez que você adiciona a cor, para ir ajustando a cor, você tem que ir ajustando a luminosidade também, ó. Posso deixar ele um pouco mais assim, ó, já está bem melhor, tá? Aí a gente pode continuar aqui construindo. Por exemplo, a luz, o sentido dela vem aqui da esquerda para a direita, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai novamente adicionar aqui um canal de curvas, a gente novamente vai colocar Clip Masking, e de uma maneira geral aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai escurecer ele, então até exagerei aqui um pouco, não tem problema. Vou selecionar a máscara dele e fazer Ctrl I para inverter, e com o meu pincel aqui, né, eu vou colocar ele bem maior, mais desfocado. O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa parte mais escura, se eu apertar a letra X eu consigo inverter, agora eu tenho a cor branca por cima, lembra que a cor branca revela e a preta escurece. Então a cor branca vai revelar, eu vou trazer aqui essa sombra aqui para as costas dela, porque a gente elimina um pouco aquela sensação do estúdio, ó, tá? E eu vou diminuir a opacidade, que ficou obviamente muito exagerado, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Mas é só para dar essa diferença da direção da luz, tá? Que tá vindo da esquerda para a direita, ó. Já ficou bem melhor, tá muito menos fake do que deveria ser, né? Então, aí o que eu posso fazer? Eu posso continuar trabalhando. Para mim, que falta nessa fotografia, se eu colocar aqui brilho e contraste e novamente der o Clip Masking, eu poderia aqui tirar um pouquinho do contraste também. Ó, acho que tem muito contraste para essa foto. Eu vou colocar ele aqui um pouco mais sem contraste. E aqui a luminosidade dele eu também poderia baixar um pouquinho. Ó, poderia ver aqui pouca coisa, menos 5 mais ou menos. Ó, a gente já vê antes e depois. Eu acho que já está muito mais real. E eu poderia aplicar aqui um efeito. Se a gente for ver aqui o antes e depois já, ó, tá bem grande a diferença. Ó, se a gente for ver passo a passo o que a gente fez, ó. Primeiro ajustamos a luminosidade. Depois a gente ajusta um pouco a cor. Depois ajustamos as sombras. E agora a gente baixou um pouco mais o contraste para ele ficar mais alinhado com a foto toda. Eu poderia, se eu quisesse, vir aqui, selecionar o meu fundo, fazer Ctrl J, colocar ele aqui por cima, colocar filtro, blur, Gaussian Blur, e dar um blur bem desfocado nele aqui, e aqui colocar a opção Soft Light, por exemplo, e baixar um pouquinho a opacidade. Dessa forma eu estou aplicando esse filtro, vamos dizer assim, para as duas coisas, ó, tanto para o fundo quanto para ela, tá? Se a gente for ver aqui o nosso antes e o depois, tem uma diferença muito grande, tá? Então, isso aqui é uma pequena dica para você ajustar, mais que nada, a cor do objeto recortado com o fundo para ele casar e não ficar tão fake, ok? Valeu! Para você receber gratuitamente conteúdo exclusivo de Photoshop e fotografia, entra lá no site triboaudiovisual.com e deixa lá o seu e-mail. Valeu!